Olá pessoal, Shalom. Bem, estamos iniciando aqui o nosso shiur e vamos estar falando sobre a religião grega e a sua mitologia. Os gregos, eles eram um povo que realmente eles se destacavam militarmente, e a religião foi um dos principais elementos da cultura entre as suas cidades. Encontramos por todo o mundo grego uma série de crenças, rituais, divindades e templos comuns. A religião grega não tinha um conjunto de normas fixas, ou seja, dogmas, que foram estabelecidas ou que deveriam ter sido estabelecidas, e principalmente eles não tinham um único livro. E seus princípios foram transmitidos de forma oral. Então, como eles não têm um livro, uma Bíblia, um Alcorão, um livro sagrado, por exemplo, então eles transmitiam as suas histórias mitológicas, religiosas, de forma oral. Então, entre as características da religião grega, podemos citar o politeísmo, que é culto a vários deuses, e também o antropomorfismo, do grego antropo, homem, e morfismo, referente à forma. Os deuses gregos eram representados com forma e comportamento semelhantes aos seres humanos. Então, observe que, pelas crenças, pela forma que os gregos falavam das suas divindades, as narrativas que nós ouvimos e nós lemos da mitologia grega, nós podemos entender que eles realmente seguiam de uma forma sem assim um controle. Eles não tinham um livro para seguir, eles seguiam de forma oral, e eles também não tinham dogmas. Então, era uma coisa que variava de acordo com o tempo, quanto o tempo ia passando, então iam mudando as ideias. E nós vamos aqui falar um pouco sobre alguns deuses, do panteão dos deuses da Grécia, e o deus maior, que no caso seria Zeus. Então, filho de Cronos com Réia, que era Cronos, era um deus maior, e Réia era a esposa desse deus Cronos. Então, existia Héstia, deusa do lar, Hades, deus do mundo subterrâneo, no caso inferno, Deméter, deusa da agricultura, Zeus, deus do céu e senhor do Olimpo, e era esposa e irmã de Zeus. Ela era esposa e irmã de Zeus. E também Poseidon, que era um deus dos mares. Esse, a princípio, é a base do panteão. Então, depois vem os filhos de Zeus, que era o deus do Olimpo, o deus dos céus, o deus do Olimpo. Então vem Ares, que era deus da guerra, vem Atena, deusa da inteligência, nasceu da cabeça de Zeus e prestava serviço à guerra ou à paz. E Afrodite, que era deusa do amor e da beleza, Dionísio, deus do vinho, do prazer e da aventura. Também tinha Apolo, deus do sol, das artes e da razão. Era considerado o mais belo dos deuses. E tinha Artemis, deusa da lua, da caça e da fecundidade animal. Era irmã gêmea de Apolo. E Hefesto, deus do fogo, era o patrono dos metalúrgicos. E Hermes, deus do comércio e da comunicação, eloquência, era o mensageiro de Zeus, e tinha sandálias e capacete alados para voar. Então, esses alguns dos deuses do panteão dos deuses gregos. E além disso, além dos deuses, e dos filhos dos deuses, existia também a ideia de semideuses e heróis, que eram chamados de semideuses, e os gregos também reverenciavam esses heróis a esses semideuses, filhos de um deus imortal com uma pessoa mortal. Entre os heróis gregos destacava-se Hércules, o mais forte de todos, e ao lado
dos cultos públicos às divindades, as famílias gregas também prestavam culto privado aos espíritos dos antepassados. Então, esta é um pouco da teologia, da mitologia grega e como os gregos se situavam dentro das suas crenças, dentro da sua religião, e de onde muitas culturas beberam dessas crenças mitológicas, né? E delas tiraram ideias para que influenciarem as suas religiões que viriam posteriormente. Então, muitas religiões, muitas crenças beberam dessas crenças dos gregos, né? Da sua teologia, da sua forma de crer e de acreditar nas suas divindades. Então, fica aqui este pequeno momento onde nós falamos aqui um pouco, nós lemos um pouco aqui sobre a questão da cultura, da religião e da teologia dos gregos. E existem muitas outras coisas que os gregos faziam e que eles quiseram passar para outras nações. Aquelas nações que eles conquistavam, então eles queriam incutir as suas ideias, as suas crenças para essas religiões. Então, a questão das orações e os sacrifícios de animais eram elementos importantes nos cultos destinados a obter benefícios e proteção dos deuses. Veja que essas ideias lá dos gregos, até hoje, ainda perduram em muitas crenças, em muitas religiões, né? E as pessoas colocam a fé em coisas desse tipo, para quê? Através dos cultos, né? Destinados a obter benefícios e proteção desses deuses, os deuses que as pessoas acreditam e creem. Também os cultos eram geralmente conduzidos por sacerdotes, oficiantes, que conheciam os diversos ritos religiosos próprios de cada divindade. Os gregos acreditavam que os deuses se comunicavam com os seres humanos de diversas maneiras. Uma delas, através dos oráculos, consistiam em responder às consultas sobre o passado, o presente e o futuro por meio de sacerdotes considerados capazes de transmitir a mensagem dos deuses. Então, aí está, há muita semelhança, né, com as coisas, com as crendices, com a religiosidade que nós hoje encontramos, que nós vemos em diversas religiões, que as pessoas acreditam. Então, essa é uma forma de passar para você conhecimento sobre as crenças, a religiosidade e a teologia de religiões do passado, da antiguidade, e que hoje, no mundo moderno, pós-moderno, a crença e a fé das pessoas, a religiosidade ainda está arraigada, ainda traz raízes desses povos, dessas místicas, desses mitos que eles colocam em prática nas suas crenças no dia a dia. Então, shalom, uma boa noite a todos e até a próxima.